mais um episódio de Talkers on Board, direto da Fenatran 2024, sempre com convidados especiais. Esse episódio está bem especial. Eu já vou startar aqui com o nosso assunto, que é ESG além da sigla. E antes de apresentar aqui os nossos convidados, vamos contextualizar você que está aí acompanhando a gente. As práticas de ESG estão sendo cada vez mais integradas nas estratégias de grandes corporações. E aí não apenas como uma resposta à pressão de investidores, de reguladores, mas também como diferencial competitivo e o compromisso com um futuro mais sustentável e responsável. ESG deixou de ser apenas uma sigla usada em relatórios corporativos para se tornar uma filosofia central no modo como as empresas conduzem os seus negócios. E aí nesse episódio a gente vai aqui com os nossos dois convidados explorar o conceito de ESG além da sigla, discutindo como essas práticas estão sendo implementadas de forma concreta nas empresas, especialmente no setor da mobilidade. Vamos abordar os desafios para a reputação e os resultados financeiros das empresas, além de como contribuir para o impacto positivo no meio ambiente, nos negócios e também na sociedade. Junto comigo aqui, na Fenatran 2024, roubamos o senhor Daniel Randon, que é presidente da Randon Corp. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Alan, pela essa oportunidade aqui de discutir a questão do ESG, que para nós é uma oportunidade cada vez maior de consolidar um projeto na história de 75 anos da Randon Corp. Ao lado aqui do Daniel, Alan Holzman, que é diretor de estratégia de negócios da Volvo. Bem-vindo também, Alan. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Uma empresa que é parceira nossa desde o primeiro momento, né, em muitos diferentes segmentos. E para falar de um tema que realmente para nós ele é muito importante e muito grato. Muito bem. Para quem está assistindo a gente agora, vamos começar do começo, não é? O que é ESG além da sigla? O que significa, na prática, adotar uma estratégia ESG além de apenas cumprir obrigações legais ou responder ali às pressões do mercado? Bom, no nosso caso, Randon Corp, a gente sempre comenta que a Randon sempre trabalhou as questões de ESG na sua história, não é algo de novo. A própria questão quando se fala de governança é um exemplo. Desde a década de 70, quando abrimos o capital, começou todo um processo de governança, desde conselhos, conselho fiscal, auditoria, né? Então é um trabalho de evolução contínua e esse é importante. E a mesma coisa do meio ambiente, desde a década de 90 nós temos ISO 14000 nas nossas autopeças. E na parte social sempre foi um trabalho muito da visão dos fundadores, próprio meu pai, meu tio, que mais de 40 anos aí nós temos a Cooperando, há mais de 20 anos projetos sociais como o Florescer, que é um contraturno de jovens aí de 6 a 17 anos, que hoje são aproximadamente 1.300 jovens, né, entre nossos e parceiros, e reforça, né, o que a gente tem trabalhado sempre numa visão que o ESG ele tomou muito mais velocidade nesse momento da pandemia, que era um momento crítico que se fala, puxa, qual que é o propósito da empresa, o que nós vamos entregar além do produto, junto ao cliente, junto à sociedade. Então tem essa cobrança. E o que é o além do ESG para nós é uma oportunidade ímpar de fomentar nossas lideranças, trazendo novas tecnologias disruptivas e principalmente buscando essa parceria junto com nossos stakeholders e os clientes de uma forma de sermos mais competitivos e disruptivos. Então, para nós é uma mobilização e tem resultados importantes, principalmente, como você falou no início, na questão de marca e reputação. Então, para nós é uma vantagem competitiva e nós vemos como uma oportunidade da empresa se destacar e se posicionar no mercado que cada vez mais cobra que as empresas tragam tecnologia e valor agregado aos seus negócios. De verdade, né? Agora vem cá, na opinião de vocês, o conceito ESG é mais uma responsabilidade ética ou é uma oportunidade de negócio para as empresas? Acho que são as duas coisas. A Volvo é uma empresa escandinava e a relação dos escandinavos com o meio ambiente ela é ancestral, né? São os valores fundantes da Volvo é qualidade, segurança e meio ambiente desde a década de 20, né? Quando foi lançado em 1928, quando foi fundado já estava muito antes de se tornar parte da agenda internacional, esse assunto se tornar tão importante e tão urgente. Então ele está no DNA do povo sueco, porque se eles não se relacionarem bem com os elementos do meio ambiente, eles morrem, basicamente.
E é uma sociedade extremamente igualitária já de muito tempo, né? Ou seja, o parlamento sueco ele sempre foi dividido, o papel da mulher na sociedade sueca sempre foi, muito antes de a gente começar a falar dessa pauta, né? Então a sociedade já traz em si esses valores embutidos. Então, naturalmente, esses pontos já fazem parte do nosso planejamento estratégico de muito tempo. Recentemente, lógico, isso tornou-se KPIs, né? Então, dos 3 grandes elementos lá que compõem a nossa estratégia, começa, claro, o sucesso do cliente, a questão de proteger a rentabilidade e o crescimento do negócio, e o terceiro elemento realmente são as pessoas. E aí que está toda a pauta ESG está contida. Então ele está lá no ponto mais alto possível da nossa governança e dos nossos KPIs. Então ali dentro desses objetivos estão todos os assuntos relacionados a emissões de carbono, a questão de responsabilidade social e desenvolvimento de pessoas, metas como, por exemplo, inclusão de lideranças de forma igualitária entre os gêneros. Temos objetivos colocados para isso, né? Tanto nas questões operacionais quanto de liderança, isso está claramente estabelecido, né? Então, isso são questões realmente que não são meramente éticas, elas passam por isso, principalmente nas questões de responsabilidade social, que nós não temos nenhum compromisso formal ou legislação sobre isso. Mas a questão, por exemplo, de inclusão, né? A igualdade de gêneros, a gente tem acesso a mais de 50% do mercado de trabalho, né? Então, se você abre mão disso, hoje com toda a questão que nós temos de dificuldade de mão de obra, você está abrindo mão do mercado, de um potencial criativo, mas não podemos abrir mão disso. Então, deixou de ser, é uma questão urgente e de negócio, né? Então, além de todas essas outras questões. Então, ele está mais alto possível nos objetivos da empresa e com objetivos bem estabelecidos. Agora, como que o setor das indústrias automotivas tem integrado aí práticas ESG nas suas operações diárias? Queria que vocês compartilhassem exemplos concretos de iniciativas ESG bem-sucedidas. Nós temos um primeiro exemplo que uma das coisas que nós estamos hoje, quando a gente vai desenvolver um projeto, a primeira coisa que nós trabalhamos já é a questão de pegada de carbono, né? Então a Fras-le, por exemplo, lançou esse tempo uma sapata ferroviária né, para frenagem. E desde o desenvolvimento do processo, as matérias-primas, desde trabalhar o fornecedor até a entrega final, a gente conseguiu reduzir 43% a pegada de carbono. Então, esses são destaques importantes. Então, hoje, por exemplo, vamos fazer um investimento para a questão de energia, né? Então, a Fras-le investiu agora, recentemente, numa caldeira de biomassa, que praticamente já atinge só a Fras-le a meta que nós temos como grupo de reduzir em 40% as emissões de gás com efeito estufa até 2030. Então isso faz com que o próprio planejamento, as estratégias hoje estejam dentro do grupo sempre linkado, vendo a questão dos KPIs, né, ou a questão das metas. E principalmente no nosso caso, nós em 2021 nós divulgamos a nossa ambição em ESG, como uma questão de uma oportunidade de posicionar, claro, onde nós queremos chegar. Isso faz com que as coisas, qualquer desenvolvimento, investimento dentro da empresa, ele passa sempre com um olhar de qual que é o impacto que vai ter no meio ambiente, questão de governança ou até, né, a questão social. Então isso para nós tem reforçado. E as próprias questões da pandemia mostrou na hora de social o trabalho que as empresas têm feito, como também agora recentemente no Rio Grande do Sul, a questão das enchentes, né? Então a gente mostra que não adianta só falar, é walk the talk, né? Se escreveu, tem que fazer, tem que estar dentro do propósito, que nosso propósito a gente fala em conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Mas sempre é muito claro, né? Então hoje tem vários desenvolvimentos e processos, né? E que nem eu falei do início da pegada de carbono, é uma oportunidade ímpar que nós vemos hoje de chegar para o cliente e junto com os fornecedores, todos os stakeholders, nesse processo de trazer novos desenvolvimentos e ainda trazer valor agregado. E sair daquele mindset que tudo que precise para reduzir a pegada de carbono, para melhorar, é custoso. Às vezes consegue mudar processos, reduzir dependência de matérias-primas que podem ser, que têm um impacto negativo para o meio ambiente, além de questões de custo também, né, para a empresa. Então tem oportunidades enormes de mudar o mindset e investir cada vez mais. E aquela
velha frase, né? Se tu quer saber como eu me comporto, me diga como é que você vai me medir, né? Sabendo como eu vou ser medido, é assim que eu vou me comportar na empresa. Então, a questão de ESG, para nós, tem sido muito importante como uma visão de metas e desafios importantes que a empresa tem se mobilizado dentro do propósito nosso, né? Bom, ainda em práticas ESG no setor automotivo, Alan, de que maneira os princípios de ESG estão aí mudando a forma como as empresas gerenciam as suas cadeias de suprimento e se relacionam com os fornecedores? Então, nós temos, dentro da questão de pegada de carbono, tem os 3 escopos, né? Tem o escopo 1 e 2, que são a nossa pegada da fábrica. Esse, para nós, na verdade, ele acaba sendo o mais fácil. Porque nós já temos energia certificada, energia verde, nós temos tratamento de resíduos aterro zero já na fábrica, tem uma série de tratativas lá de aproveitamento de sucata, coisas do tipo. Então nós já estamos praticamente com os objetivos de o escopo 1 e 2 atingidos. Tem muitas oportunidades ainda, mas para nós ele acaba sendo super tranquilo. No entanto, o nosso escopo 3, que é o impacto que os nossos produtos causam no mercado, ele é o grande desafio. Porque, lógico, os caminhões emitem CO2. E na Europa é demanda legal já. Existe lá em 2025, 2020, tem uns marcos que nós temos que atingir de emissões de carbono que implicam em multas astronômicas. Quem não cumprir vai estar basicamente fora do mercado. E além das questões legais, que no Brasil virão, ainda não estão estabelecidas, já estamos estudando junto com o governo quando vão ser os marcos, né, de descarbonização. Mas tem um grande compromisso moral, que é nós somos signatários dos acordos de Paris e do Science Based Target. E lá a gente define qual é o roadmap, quais são os caminhos que você vai se comprometer a descarbonizar nas próximas décadas, né? E são duríssimos. Então isso está bem estabelecido e aí tem grandes desafios, né? Então, na parte você veja ali implicações legais e de compromissos com a sociedade. Então, nós estamos ali fazendo alguns statements, algumas declarações, alguns comprometimentos perante a sociedade que nós vamos ter que entregar. Isso tem realmente, vamos dizer, consequências fortíssimas para o nosso negócio, né? Tem investimentos altos, tem a questão realmente de clientes nossos que também são signatários. Esse acordo de hoje tem cerca de 8 mil signatários, né? Todas as grandes multinacionais estão aderindo a esse pacto, né? Então, essas empresas, esses nossos clientes também estão comprometidos com essa pegada de descarbonização. Eles vão exigir da gente também que tenhamos produtos adequados para isso, né? Então, em relação à pegada de carbono, é por aí. Agora, falando de desafios, como é que as empresas podem medir e reportar o impacto real das suas práticas ESG? E quais as métricas são mais eficazes para monitorar todo esse progresso? A grande preocupação, né, hoje é o famoso greenwashing, né? Então, acho que tem uma preocupação. Como o Alan falou, hoje nós estamos aí olhando a PL do crédito carbono, que ainda estava no Senado, foi para a Câmara, agora voltou para o Senado. Informação que eu tenho que parece provavelmente num processo final. E isso que é importante entender também, né? Porque no Brasil, às vezes, a gente fica muito preocupado, porque ainda mais empresas como Volvo, a própria Randon Corp, no nosso caso também como capital aberto, nós seguimos todas as regras de contabilidade, próprio que nós temos agora para 2026, né? Que a CVM já trouxe aí, que não tem que botar o impacto, né, da questão do ESG na contabilidade. O que nos preocupa é sempre essa visão assim que toda a cadeia faça isso e não só as grandes empresas, né? Porque a questão do greenwashing muitas vezes são empresas que não têm o compromisso, né, de estar totalmente de acordo, né? E infelizmente a informalidade às vezes acaba muitas vezes crescendo. Então acho que esse é um dos desafios, principalmente nessas leis que vêm do PL de carbono, na questão não só de punir, mas incentivar as empresas que fazem isso, né? Eu acho que tem várias coisas que estão evoluindo, né, nessas questões, tanto com auditoria, mas também no caso de pegada de carbono a gente tem trabalhado muitas vezes até softwares, né, que possam acompanhar no dia a dia as informações para que tenha os números, como é a questão do RP, que tu tem uma empresa na parte de contabilidade, a questão de pegada de carbono, ela também é nessa visão importante. E só da pergunta anterior aqui, né, eu queria comentar que a Volvo faz um excelente trabalho nisso, né, na questão junto à cadeia, os fornecedores.
Então, eles têm um encontro anual dele, não falou muito, mas nós já fomos nos últimos 2 lá, na Suécia lá. E o Martin, que é o CEO global da Volvo, deixou bem claro, nós vamos reduzir, né, a chegar a net zero carbono em 2040, mas sabe que não é sozinho, né? Então isso é legal, porque a gente já tem um trabalho dos fornecedores e isso da Randon Corp também para os nossos fornecedores, nós passamos para a cadeia no sentido de vir junto, vamos ver alternativas, né? Então, assim, é uma caminhada, que nem eu falei no início, é uma governança, é passo a passo, mas o mais importante é colocar metas e trazer todos os stakeholders nisso, os nossos fornecedores nos trabalhos, nossos encontros de fornecedores também, a gente incentiva os fornecedores a buscar essa demanda, né, na redução de pegada, até porque dizem, olha, vocês têm uma oportunidade, meu cliente principal aqui, a Volvo, está demandando e eu vou fazer isso para a cadeia como um todo, né, até o aço, até os nossos fornecedores menores, para que cumpram as metas e assim a gente consiga cumprir. Então, o papel das lideranças de empresas grandes como Volvo, né, e outras empresas tem esse papel junto à cadeia de buscar a questão do ESG e até ajudar, mas também mostrar o caminho, né. A gente falou dessa caminhada com tantos obstáculos e desafios. Então, agora eu quero saber de vocês quais os benefícios de longo prazo, a opinião dos dois, para as empresas que adotam o ESG e se isso se traduz em ganhos financeiros, competitividade ou outro tipo de vantagem. Bom, eu até comentei na questão anterior que passa a ser uma questão básica de competitividade. Os grandes embarcadores puxam muito isso, essa questão, os nossos clientes puxam isso, alguns transportadores, até empresas pequenas que não têm nenhum objetivo próprio lá de ESG, eles acabam sendo pressionados por conta dos seus grandes clientes, os seus embarcadores, né? Então, isso a realidade daqui para frente é essa. E quer ver, tem um exemplo bacana que envolve 3 questões aí numa única iniciativa, que nós temos um projeto que chama-se Iron Woman. Então, esse projeto que nasceu no Peru e ele tem o aspecto de responsabilidade social porque ele pega pessoas com determinado risco social, mulheres, e as treina como motoristas de caminhão. Gostei. Então, ele forma mulheres em situação de risco. Então, você veja, nós temos um aspecto de responsabilidade social, um aspecto de inclusão, porque está trazendo mulheres para o mercado de trabalho, e temos um grande benefício de estar formando motoristas, que hoje em dia é terrível a questão de mão de obra, né? Então, nós temos um benefício, então nós temos aí 3 vetores trabalhando junto numa única iniciativa, né? Então, você veja como realmente a coisa pode ser bastante interessante para as empresas como um todo, né? No caso, Juliana, eu vejo assim que, como negócio, sim, tem muitas oportunidades. Exemplo nosso aqui, estamos aqui nas autopeças da Randon Corp, nós temos o nosso eixo regenerativo elétrico, que chega a reduzir 15% a 25% do consumo de combustível num produto, sendo acoplado numa carreta, além de dar 200 HP de potência numa subida, que isso contribui. Então, esse é um exemplo de um produto que hoje está se viabilizando e é rentável até porque tem alguns clientes que já demandam na ponta, né, que tem a redução das emissões e até os clientes, alguns clientes conseguem colocar um markup, um preço um pouquinho maior junto aos seus clientes que têm metas, né, de ESG, de reduções de emissões, então isso é importante. Mas acho que o grande ganho das empresas, e não é uma coisa tão simples de mensurar, eu falo aí desde 2016, quando nós tivemos nossa crise política, econômica e moral, que antigamente as empresas quebravam pela falta de caixa. Hoje, além da falta de caixa, a falta de reputação é um dos pontos mais sérios, entendeu? Então, uma empresa hoje que não segue a linha da questão, né, ainda mais com as mídias sociais hoje, as informações são muito rápidas. Então, para destruir hoje uma empresa pela questão de falta de reputação é muito fácil. Rápido. E muito rápido, né? Então, por isso que é importante as empresas tomarem essa posição, porque ganha força na marca, tem um reconhecimento. Então, sem dúvida, hoje, quando tu fala da Volvo, tu conhece a história da Volvo, tu sabe a importância e esse posicionamento se diferencia como um produto. Então, o cliente na ponta que tem um propósito, o cliente na ponta que entende a importância, né, do seu propósito, vê, sem dúvida, um valor agregado na Volvo por esse posicionamento muito mais forte que muitas vezes outras montadoras, né, de outros países que não têm essa história e posicionamento. E nós, como Randon Corp, seguimos nessa linha, acreditamos que é um investimento também em marca, é um investimento em reputação e principalmente que as empresas têm que se posicionar onde elas querem chegar e como, né? Isso é muito importante.
Estamos falando de Volvo, estamos falando de Randon Corp. Como é que esse compromisso aí que a gente já falou das duas empresas com o ESG pode ajudar a atrair investimentos e talentos nesse mercado cada vez mais preocupado com sustentabilidade e responsabilidade corporativa? Nós temos um exemplo, nós tomamos um empréstimo via o IFC a quarta vez, né? International Finance, agora faltou o C, mas o IFC é uma instituição que tem financiado projetos importantes, é um selo financeiro importante, quer dizer que é uma empresa que está de acordo, né? Ficaram 2 anos lá na empresa, pela quarta vez, mais 2 anos entrevistando, e queriam saber se a fala de qualquer colaborador, até o presidente do conselho, tinha um alinhamento, e no final nós conseguimos tomar aí 2 empréstimos para a Randon Corp e a própria Frasle Mobility, com reduções de custo caso atinjamos as metas de ESG. Então é um exemplo financeiro que é importante, então tem oportunidades quando a gente vê na questão financeira e na questão da atração de talentos, sem dúvida, quando a gente fala de marca empregadora, esse posicionamento forte na questão social, de governança ambiental é importantíssimo. Hoje as pessoas não querem trabalhar numa empresa que não tenha uma boa reputação, isso é mais do que claro. Uhum. Bom, a gente já deu para entender aqui, né, que não é mais uma escolha estratégica opcional, mas agora eu quero saber de vocês dois. Como é que as inovações tecnológicas podem apoiar na implementação de todas essas estratégias ESG de forma mais eficiente e acessível para empresas de todos os tamanhos? Bom, a questão tecnológica é interessante. Nós estamos vivendo hoje um momento no Grupo Volvo que é o recorde de todos os tempos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o nosso R&D, famoso nosso budget. Por que nós temos, nesse momento, nós temos que cuidar da eficiência dos motores de combustão interna, porque nós precisamos ter, é o nosso hoje grande agente de incomes, né? Então nós temos que, por questões de competitividade e também de contribuição na diminuição de pegada de carbono, nós temos que melhorar o motor de combustão atual. Em cima, isso aí já é o nosso de sempre, né? Em cima disso eu tenho que investir em eletromobilidade, eu tenho que desenvolver soluções de hidrogênio, eu tenho que desenvolver soluções de gás e de combustíveis alternativos, tudo ao mesmo tempo. Então nós temos um recorde de investimentos de todos os tempos da Volvo. Então nós temos grandes exercícios de priorização, então, grandes riscos, né, estratégicos. Se você faz hoje uma aposta errada, daqui a 10 anos você pode estar simplesmente fora do mercado. Então, e todos justamente motivados principalmente pela questão da pegada da descarbonização das metas que nós temos colocado. Então isso não é uma alternativa, isso aí é a realidade. E realmente, então, e a tecnologia, realmente, a gente tem muita confiança, eu pessoalmente, na tecnologia. Eu acredito realmente que a gente vai caminhar muito. Nos próximos 10 anos vocês vão ver coisas muito interessantes acontecendo, né? Nós estamos engatinhando em algumas tecnologias, né? Juntos aí, a questão de eletromobilidade é uma, né? A gente tem visto todo ano novidades e a questão do custo do quilowatt-hora caindo, novas tecnologias de bateria, novos powertrains. Então isso vai acontecer, mas lógico que isso tem o seu tempo, não vai ser tão rápido assim. Então a gente ainda precisa muito trabalhar na eficiência das tecnologias atuais, né? E o Brasil, a gente acredita muito nesse potencial. O Brasil é um paraíso energético, né? Todas as fontes alternativas de combustível a gente tem aqui. Já tem aqui. Nós temos a matriz elétrica verde, nós temos o agronegócio poderosíssimo, nós temos gás. Então, nós temos o potencial para todas essas tecnologias aqui no Brasil. Então, vamos dizer, as nossas possibilidades de contribuição de uma forma global, elas são imensas. Então as oportunidades são muito interessantes e a gente acredita que realmente a tecnologia vai trazer soluções, mas ainda tem um gap grande, tem um desafio bem grande pela frente. Tem, agora o ponto positivo, por exemplo, no nosso caso nós temos o Instituto Hercílio Randon, que é uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Investimos muito em tecnologias disruptivas. Ano passado requerimos 66 patentes no NPI, né, praticamente aí atrás da Petrobras, que é um super investimento como empresa no Brasil. E algumas tecnologias que a gente tem conseguido, por exemplo, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia, transformar micro-nióbio em nanotecnologia. E a gente acredita que o futuro dessas tecnologias disruptivas são impressionantes. Então, por exemplo, nanonióbio na tinta, hoje a gente consegue uma tinta à base de água, sem solventes,
reduzimos o tempo e a temperatura de cura, então é direto, questão, né, de meio ambiente positivo. E também a gente traz uma proteção de 3 a 4 vezes mais a proteção da tinta de corrosão. Então, são exemplos. Outros também materiais compósitos, né, materiais mais leves, substituindo aí tanto no caminhão, no semi-reboque, o aço ou alguns outros produtos mais pesados e até com mais, às vezes, produtos até que tu consegue uma melhor reciclagem. Então, a redução do peso também transporta mais, menor emissão. Então, tem muitas tecnologias, as próprias baterias, né? Eu acho que nem o Alan falou, talvez algumas coisas estamos ainda engatinhando, mas eu acho que tem algumas tecnologias disruptivas que vão vir nos próximos anos. E o mundo da tecnologia é cada vez mais exponencial, né? Uma coisa que se fazia com 5 anos, agora em 3 e daqui a pouco vai ser em 1 ano. Então, essa é a parte positiva, né? E como o Alan falou, a Randon Corp, a Volvo tem investido muito em P&D, na parte de pesquisa e desenvolvimento, como oportunidade de gerar novos negócios e novas oportunidades. Muito bem. Que aula aí, meus queridos. ESG, além da sigla, conversei aqui com o Daniel Randon, que é da casa, presidente da Randon Corp. Vou liberar esse moço, porque ele já deve estar sendo disputado aqui, atrás da porta desse podcast. Alan Rosman, muito prazer em conversar com você, diretor de estratégia de negócios da Volvo. Muito em breve a gente volta com mais um episódio aqui do nosso Talks on Board, mais um episódio direto da Fenatran 2024. Alan, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela conversa. Daniel, muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Alan. Obrigado pela oportunidade. Boa feira para vocês. Até o próximo episódio. Que aula, hein, galera? Obrigado.